Distensão abdominal, gases, indisposição, já foi essa semana 4, 5 pacientes com a mesma queixa. O que será, hein? Ju, será que isso tem a ver com microbiota intestinal? O que será que pode ser? Vamos descobrir? Pois é, vamos descobrir mais nesse episódio. Fica aqui com a gente. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou a Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que está super em alta, que são as famosas bactérias, vírus e fungos que convivem aí conosco, né? Nossa famosa microbiota intestinal. E para falar com a profundidade e clareza que esse assunto merece, nós trouxemos nada mais, nada menos que o Dr. Diogo Toledo. Ele é médico nutrólogo, gestor da terapia nutricional do Einstein e coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, Dr. Diogo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, Dr. Diogo. Eu falei com a minha, né? Quando eu vi a sua aula na pós-graduação, também sou aluna do Dr. Diogo lá na pós, sobre microbiota, eu logo liguei para a Michele e falei, encontrei a pessoa para falar com a gente sobre microbiota. A gente já estava querendo falar desse tema há um tempo, Sim. Desde lá dos primeiros episódios, porque o intestino é a chave para muitas doenças. E tem cada vez mais crescido e ficado mais conhecido esse tema de microbiota intestinal. Então, para você que ainda não sabe o que é, vai descobrir ao longo desse episódio, vai entender como modular, como melhorar, para tirar aqueles sintomas de distensão que a gente falou lá no começo na abertura, para melhorar a sua saúde e prevenir um monte de doença, né, Diogo? Exatamente. Isso aí. Então, doutor Diogo, conta pra gente, o que é de fato a microbiota intestinal? A microbiota ela é um conjunto de micro-organismos e é importante a gente falar que não existe só a microbiota do intestino, existe a microbiota da pele, existe a microbiota de outros órgãos, mas a principal é do intestino porque é onde concentra a maior parte então desse conjunto de micro-organismos. E quando a gente fala de micro-organismo, o principal que se ressalta são as bactérias. A despeito de existir junto desses micro-organismos vírus, fungos, mas as bactérias elas exercem um papel fundamental nesse aspecto. Então, um ponto importante da microbiota, se a gente for olhar, é que a quantidade de DNA que a microbiota possui é muito maior do que o nosso DNA do organismo. Então, existem quilos de bactérias lá e a gente precisa saber qual que é esse papel e o que ela pode fazer, porque ela não fica só ali. Ela conversa com outros órgãos. Antigamente tinha-se muito a ideia de que eram apenas bactérias que colonizavam e não faziam muito para o nosso organismo. Hoje em dia a gente sabe que elas têm essa conversa, né? Então, modula sistema nervoso, é o segundo cérebro, né? Que o pessoal fala. Que a gente fala muito do eixo intestino-cérebro, intestino-músculo, né? E isso vem crescendo bastante. E aí, partindo um pouquinho dessa formação da microbiota, quando é que essa microbiota, principalmente intestinal, começa a ser formada? E quais são os fatores que influenciam na formação dela? A microbiota ela começa a ser formada com o bebê intraútero. Então, a mãe já tem uma responsabilidade da formação dessa microbiota do bebê. E depois dessa responsabilidade do estilo de vida da mãe, que também vai influenciar no aspecto de como essa microbiota vai se desenvolver, uma grande importância para essa microbiota crescer em equilíbrio, porque muitas das vezes a gente fala assim, qual é a microbiota que traz mais equilíbrio? A gente não sabe, porque o equilíbrio para você é diferente do equilíbrio para Michele, que é diferente do equilíbrio para mim. Então, quantidades diferentes, tipos que você vai precisar. Então, o que a gente chama é uma microbiota adequada. Então, o próximo passo, quando a gente fala dessa formação da microbiota, é o canal de parto. Sim. O canal de parto ele é importante. A decisão de ser cesárea ou ser transvaginal também importa. Então, obviamente que isso não vai ser a decisão de qual vai ser o parto do bebê, mas isso também importa, porque o transvaginal, ele já começa a adequar melhor essa microbiota do bebê.
Legal. E aí, depois dessa formação, como a gente está falando de formação e influência, é a amamentação. Então, a amamentação exclusiva também já melhora essa microbiota dessa criança. E a microbiota depois, ao longo ela também cresce. E aí existe uma relação muito interessante que uma microbiota saudável, ela acompanha também uma imunidade saudável. Então, uma criança que também é estimulada a comer mais fibras, a não ser exposta muito precocemente a açúcar, gorduras, enfim, gorduras ruins, ela desenvolve uma microbiota melhor, mais adequada. E o grande vilão que a gente chama é o antibiótico. Sim. Então, o antibiótico, ele altera muito essa microbiota. Porque, na maior parte das vezes, ele desequilibra e faz com que bactérias... Vamos falar que quando a gente está dizendo de microbiota, tem um termo muito importante que se chama disbiose. Sim. E a disbiose é esse desequilíbrio que eu falei para vocês nessa adequação. E o grande vilão disso é o antibiótico. Então, ele desequilibra a ponto de bactérias ruins aparecerem bactérias boas, elas diminuírem. Se elas vivem em um equilíbrio, uma adequação, e aí quando você toma um antibiótico, mata basicamente tudo e desequilibra, né? Então, esse é um ponto que é um grande vilão. Estilo de vida altera completamente a microbiota. Sim. E ao longo, depois da vida adulta, o estilo de vida é o mais importante. Porque quando chega na fase do paciente entrar 60, 65, e aí com vocês, ele também tem um desequilíbrio, mas é por inadequação de quantidade. Então, há uma redução, e aqui a gente chama dessa alteração da microbiota no idoso. Então, é muito mais por uma redução. Então, tem vários fatores que alteram essa microbiota. Legal, Diogo. Então, assim, isso é muito interessante, pessoal, porque aí vocês conseguem perceber que a microbiota ela é formada desde a gestação, do nascimento, e para vocês verem que é uma construção, que muitas vezes o pessoal fala, usa isso que você vai melhorar, usa aquilo, mas é uma construção. Hoje aqui nós vamos falar de algumas dicas para vocês melhorarem, mas não tem nada único, e é tudo muito individual, como o Diogo mostrou aqui. A microbiota de uma pessoa é totalmente diferente da outra, e é muito importante ter esse equilíbrio, né? E aí, indo para esse lado, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre a relação da microbiota com o envelhecimento. O que acontece com o nosso organismo quando nós vamos envelhecendo? Você falou dessa redução de diversidade. E você acha que o fato de reduzir essa diversidade, essa quantidade, na verdade, aumenta o risco das doenças, principalmente dos resfriados, das infecções que ocorrem nos idosos? Com certeza. A microbiota tem uma estreita relação com imunidade e com inflamação. Por quê? O intestino, ele é o motor que perpetua a resposta inflamatória. E o processo de envelhecimento nada mais é do que um processo inflamatório também, com células senescentes, células velhas. Uma inflamação crônica, baixa, mas contínua, né? Esse é o inflammaging que a gente chama. Exato. Né? E o intestino tem esse papel ou não de modular essa aceleração desse processo inflamatório. Como ele faz isso? Através da microbiota. Então, se a gente pensar bem de maneira anatômica, existe esse equilíbrio da microbiota, da adequação da microbiota. Então, esse micro-organismo nesse ecossistema, ele vive sem gerar uma resposta inflamatória ou gerando uma resposta inflamatória mais leve. Porque quando a gente entra em contato com o alimento ou com um micro-organismo, ela vai reagir, essa microbiota. Sim. E quando ela está em equilíbrio, ela gera menos inflamação. Quando ela está em desequilíbrio ou inadequada, quando ela está em disbiose, que a gente falou, ela gera um processo inflamatório. Então, ela produz outras substâncias que são tóxicas para o intestino. E essas substâncias, LPS, que a gente chama, de alterações até da produção da microbiota das bactérias, reduzem essa camada protetora da mucosa intestinal. Quando ela quebra essa primeira camada, expõe o intestino, e aí o americano gosta muito de chamar isso de leaky gut. A gente até comentou isso num dos episódios, né? Que é como se fosse permeável, né? O intestino, ele deixa passar as bactérias, vírus e patógenos. A gente pode imaginar assim,
que é várias pedras e nessa sequência, porque a célula intestinal ela não é uma parede de concreto. São paralelepípedos, né? Exato, boa. Essa aqui é uma boa relação para a gente colocar aqui em mente. E quando o intestino está equilibrado ou adequado, passa muito pouco. Quando ele está desequilibrado, há uma rotura, porque inflamou demais, Sim. e elas se separam, esses Como se paralelepípedos se separassem. E aí entra coisa ruim dentro. E aí isso extravasa para a corrente sanguínea, e por isso que a gente tem esse crosstalk, que é a conversa do intestino com órgãos à distância. O cérebro ficou muito conhecido como o segundo... Desculpa, o intestino ficou conhecido muito como o segundo cérebro. A gente fala muito dessa relação, cérebro-intestino. Mas esse processo de envelhecimento, que foi a pergunta, é total relação. Se eu tenho uma microbiota mais adequada, mais equilibrada ao longo da vida, e a gente depois vai discutir quem modula isso e equilibra, eu consigo inflamar menos localmente e menos à distância. E menos à distância, eu reduzo esse processo inflamatório. E puxando esse gancho, né, de desbiose, de processo inflamatório, algumas doenças têm muita relação com isso. Obesidade, doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson. Inclusive, existem teorias de que, por exemplo, o Parkinson começa no intestino, né? Com os corpúsculos de Levy, que são formados e são transportados até o cérebro, onde se depositam. Além disso, assim, tem algumas outras doenças. Por exemplo, a obesidade. Comenta um pouquinho, assim, porque eu acho que é um tema muito legal. Relevante falar. hoje em dia, né? É uma epidemia de obesidade. Microbiota tem muito a ver com isso também, né? Total relação com a obesidade. E cada vez mais a gente está entendendo que respostas que a gente não tinha, agora a gente está trazendo essa resposta para a microbiota, para o entendimento da microbiota. E a obesidade é uma delas. Não que é o tratamento core, mas ele é um tratamento que é muito importante no processo em paralelo do emagrecimento. Por quê? Os estudos mostram que já tem um padrão específico da microbiota na obesidade. E esse padrão, que é uma desregulação entre duas bactérias importantes, que uma chama Firmicutes, outra chama Bacteroidetes, elas estão desreguladas. E neste padrão, há uma alteração, inclusive absortiva dos nutrientes. Então, existe um estudo muito interessante que eles provocaram uma alteração da microbiota nos ratos, e aí esses ratos ficaram com essa disbiose, e esses ratos eram ratos que, quando transplantava, eram ratos obesos, e quando transplantava essa microbiota desses ratos obesos para ratos magros, esses ratos magros ficavam obesos, porque a microbiota faz essa alteração. E isso vai muito além, inclusive de absorção de medicamentos. Se eu tiver uma microbiota alterada, eu tenho um distúrbio absortivo energético para a obesidade e, inclusive, um distúrbio absortivo de medicamentos / nutrientes. Então, tratar a microbiota em paralelo com a obesidade é uma peça-chave para a manutenção do peso perdido. Isso é muito interessante, pessoal. E aí, se vocês conseguem ter esse link, tanto no envelhecimento, quanto na obesidade, quanto em várias outras doenças, se a gente coloca a microbiota como pilar, então, de terapias anti-aging, que a gente chama, essa palavra até um pouco ruim da gente falar, mas de terapias a gente tem que pensar na microbiota, porque eu consigo modular a inflamação, e a mesma coisa com a obesidade. Eu acho que a gente teria que colocar a microbiota sim no tratamento de obesidade, porque muitas vezes a gente tem aquele paciente, mas eu nem como tanto e eu ganho peso, é diferente do meu irmão que come muito mais e não ganha. Será que a resposta disso não está no intestino? Pois é. E agora a gente está sabendo mais disso, estudando os padrões que acontecem com mais frequência na obesidade. Acho que para ficar uma coisa assim bem clara, o Ozempic é um agonista do GLP-1. E o GLP-1 é uma molécula que também é muito produzida pela microbiota. Então, você vê, você tá dando um remédio, que é para tratar diabetes, obesidade, mas que tem tudo a ver com as bactérias do seu intestino. Sim. Se você não melhorar a sua microbiota, as suas bactérias do intestino, através que a gente vai conversar aqui de alimentação, estilo de vida, você vai
ter predisposição para obesidade, outras doenças. Hoje em dia eu penso assim, quem ainda não percebeu que a chave para muitas doenças Tá no micro... da atualidade está no intestino, é louco. É louco. Exato. Não tem outra explicação. Não tem outra. Pra câncer, pra osteoporose, pra tudo. Depressão. É incrível. Quando você melhora esse intestino, a depressão melhora, né? Porque essa relação da depressão, e isso hoje já está em diretriz de psiquiatria. Paciente que usa antidepressivo, ele merece, por recomendação de diretriz, de guideline, utilizar um probiótico. Olha Porque só. tem uma relação bem interessante mecânica e funcional. Então, a gente tem um nervo que se chama vago, que liga o nosso sistema nervoso central com o intestino. Imaginem como se fosse um cabo, e esse cabo ele liga exatamente o cérebro no intestino. Quando eu tenho um intestino, a maior parte das pessoas, e quem estiver nos escutando, imaginem aí, quando vocês recebem uma notícia ruim, eu reajo de um jeito, você reage de um jeito, e a gente reage no intestino. E a gente reage ou com vontade de ir no banheiro, ou com vontade de vomitar, ou outras pessoas com vontade de comer demais, porque o intestino está regulando todas aquelas terminações do cabo, que é o nervo vago. Então, imaginem quando um paciente ele tem algum processo, algum transtorno depressivo, a mente e o cérebro dispara, porque o cabo é ligando a mente no intestino, dispara para o intestino. Se eu tenho um intestino alterado, é uma via de mão dupla. Não é um cabo que vem só do cérebro para o intestino. O intestino para o cérebro também. Quando ele encontra um intestino desregulado, ele automaticamente potencializa essa resposta para o cérebro. Então, isso intensifica. Por isso que se a gente tratar o intestino, eu vou estar tratando o cérebro também. Caramba, é muito louco, né? Legal isso, eu adoro esse assunto. E quais... quais são os sintomas, né? Pra gente pensar, nossa, então agora eu tô começando a ficar preocupado, pessoal. Será que eu tenho a eubiose, né? Como o Diogo aqui falou pra gente, será que eu tô em equilíbrio? Como saber se eu tenho uma desbiose, se eu tenho esse intestino inflamado? Os sintomas são muito importantes. Os principais sintomas de uma desbiose é distensão abdominal, gases, dor abdominal, às vezes cursa com diarreia e às vezes cursa com constipação. Ela não tem um sintoma tão específico para a gente classificar dentro de um padrão, por exemplo. Mas a maior parte das vezes, esses que eu elegi aqui são os principais sintomas quando um paciente apresenta uma desbiose. Um paciente ele pode ter uma desbiose sem sintoma? Pode. Aí é mais difícil esse processo de investigação. Hoje a gente tem, inclusive, testes genéticos para investigar melhor esse processo de alteração da microbiota intestinal. Você faz, investiga as bactérias, os metabólitos das bactérias? A gente pede um teste das fezes e pede um sequenciamento genético das fezes. E no sequenciamento genético das fezes, ele avalia todo o material genético que existe nas fezes. E aí, como eu disse no início, a maior parte das bactérias, a gente tem muito mais DNA ali dentro. Então, ele analisa cada DNA daquele intestino por uma amostra de fezes. E aqui lá naquela amostra de fezes, a gente interpreta, tem essa quantidade porque veio tanto de sequenciamento para essa bactéria, para essa outra bactéria. O padrão deveria ser assim. E aí, a gente vai conseguindo desenhar. Interessante, né? Isso é muito interessante, né? E eu acho que nisso também outro sintoma recorrente, infecções por cândida, tá, gente? Recorrente também é um sinal. Pessoas, principalmente mulheres, que têm uma absorção de vitaminas ruim, né? Então, assim, você vê lá, tá sempre com a ferritina baixa, com a B12 baixa, tem que investigar o intestino. Eu falo que eu e Michele, a gente foi tratada pelo intestino, né? Assim, no início da residência, a gente descobriu 2 doenças totalmente diferentes, mas que estavam linkadas ao intestino por essa deficiência de absorção de nutrientes mesmo. Exato. Então, isso é muito importante. Se você tem esses sintomas, se você tem infecções recorrentes e até infecções gerais, né, respiratórias, você precisa investigar melhor sua microbiota. E Diogo, você pede esse teste para todo mundo? Não. Quando o paciente ele tem realmente os sintomas, aí a gente começa um processo dessa modulação da microbiota. Quando a gente reserva esse teste, primeiro que do ponto de vista de acessibilidade, o teste ainda não tem uma cobertura pelos planos de saúde. Então, ele é um teste que ainda está particular. Então, quando a gente fala desse teste, ele também merece uma atenção em termos de custos. Se o paciente ele vai ter
ser viável ou não do ponto de vista financeiro. Mas eu reservo esse teste, principalmente para pacientes que já utilizaram probiótico, que já fizeram algum tipo de intervenção que pode modular e ainda apresenta continuamente esses sintomas, ou algum paciente que ele já teve alguma alteração intestinal, não conseguiu identificar, e aí eu acho que mulheres principalmente vêm com essa queixa no consultório de síndrome do intestino irritável. E que na maior parte das vezes, e eu não estou falando isso por uma impressão, estou falando isso chegando à conclusão de dados. A gente olha para a microbiota e encontra um desequilíbrio. Trata, e aquela síndrome do intestino irritável era uma disbiose, não uma síndrome do intestino irritável. E parte mais prática, assim, para a gente entender alimentos. O que mais ajuda e o que não ajuda, o que atrapalha, o que a gente pode fazer? Para modular essa microbiota. Então, assim, se você pudesse falar com a gente hoje, então vamos lá, vamos pensar como que eu vou construir minha microbiota saudável. Faz de conta que essa construção deu errado aí, nasceu de cesárea, comeu açúcar, mas e aí? Ainda é tempo de eu modular minha microbiota, mesmo eu tendo 60 anos, 70 anos? Sempre é tempo de modular a microbiota. O principal modulador é a alimentação. Tá. E a alimentação pautada em fibra. E se a gente for pensar, não é só fibra, num equilíbrio, mas evitar açúcar, evitar gorduras ruins, principalmente carnes com muita gordura. Isso tudo também altera a microbiota. Tá. Mas o que modula positivamente é uma dieta pautada em fibra. E essa fibra, ela é alimento para boas bactérias. E essas boas bactérias, quando alimentadas, além de melhorar essa população da bactéria, elas produzem substâncias que vão equilibrar aquele ecossistema. Então, isso é muito importante para a bactéria. Então, número 1, uma alimentação pautada em fibra. 2, atividade física, exercício físico. Tá. Então, a gente já sabe que padrões específicos de pacientes que ficam em inatividade ou sedentários têm um padrão diferente de quem pratica atividade física. Porque tem eixo hormonal, tem várias outras conversas com isso, com músculo, que altera a microbiota. 3, sono, altera a microbiota. Então, como a gente está olhando? Então, primeiro, ponto fibra, depois a gente está falando de atividade física, terceiro ponto sono. Tudo isso eu não falei nada que a gente precisa comprar, porque é o seu dia a dia. Tudo bem, o alimento tem que comprar, mas é o seu dia a dia, você pode optar por. Não são comprados em farmácia. Exato, e aí, porque senão a gente sempre pensa, microbiota, desbiose, probiótico. Não é assim. E aí a gente pode chegar no probiótico. O probiótico, ele também pode ser uma excelente estratégia para modular positivamente a microbiota. E aí é que vem essa chave de qual probiótico que é bom para você, que é bom para mim, que não é bom para outra pessoa. Isso é difícil, né? Porque se cada um tem um tem essa microbiota. Exato. A gente decide isso olhando muito para o sintoma ou se tem alguma doença adjacente. Tipo, candidíase se tem frequente. Então, já existem padrões de probióticos mais específicos. Na parte neurológica, padrões de probióticos mais específicos para neurológica. Se não, a gente teria que fazer um teste genético para descobrir. Mas hoje, a gente, olhando para os estudos, entende que não é melhor dar múltiplas bactérias, de múltiplas cepas, do que uma única cepa para modular positivamente a microbiota desses pacientes. Depois, o que a gente pode fazer? Então, a gente falou de fibra, a gente pode suplementar fibra. Então, não é só fibra da dieta. Se aquele paciente ele já tem dificuldade, idoso, tem uma dificuldade de comer fibra, então a gente pode suplementar com fibras boas, que a gente chama isso de pré-bióticos. Então, as bactérias são os probióticos e as fibras são pré-bióticos. Estou falando probióticos bactérias, mas a gente tem Saccharomyces também, que são fungos, que também são probióticos. Mas a maior parte das vezes, probióticos são bactérias. E, por último, lá na última ponta, a gente ainda tem uma estratégia que, se nenhuma deu certo, a gente pode transplantar a microbiota e fazer o transplante de fecal nesses pacientes. No começo, a gente era tudo muito ainda... tinha que
selecionar fezes de indivíduos da família, tinha que fazer uma seleção se ele tinha boa imunidade. Hoje não. Hoje a gente já tem cápsulas prontas, que já são fezes com boas bactérias que se transplanta via endoscopia. Porque às vezes a gente faz exatamente isso. Mas tem um banco específico disso que se compra. Que você doa fezes? Doa. Nos Estados Unidos existe uma... Tô em choque, muito... É verdade. Mas Nos Estados Unidos existe um banco de fezes, e é bem comum isso lá, que o filho, quando já nasce, já pega aquela microbiota dele e deixa no banco de fezes. Quando ele tiver que tomar um antibiótico, ele vai tomar o probiótico de origem dele. Gente, Você vai lá no banco de fezes, vai lá e entrega pro seu filho. talvez isso dê certo. Confesso que essa parte eu não sabia. Eu sabia até o transplante de fezes. Agora, como os mecanismos eu... é muito legal muito isso, bom. né? E, gente, essa área tem crescido cada vez mais, né? E aí, você falando de fibras, Diogo, o que é muito interessante é que no Brasil, a gente consome cerca de 6 vezes menos fibra do que o recomendado. E a gente sabe aí, poxa, mas o que é fibra, né? Então, a gente tem nas frutas, tem bastante fibra, a gente fala de ameixa seca, goiaba, aveia. Então, alimentos que são ricos em fibras, a gente explicou Grãos em alguns integrais. grãos integrais, verduras, né, folhas, a gente explicou para vocês olharem nos rótulos, apesar de que rótulo não é bom, a quantidade de fibra que tem, tudo isso ajuda. E tem até uma outra dica, Diogo, não sei se você recomenda também, os alimentos fermentáveis. Tipo kombucha, é que eu adoro kombucha, né? Kombucha, repolho. Você acha que kombucha é uma boa? Eu acho que é importante, por exemplo, quando a gente encontra isso muito de uma maneira no mercado, generalizado, isso pode banalizar a situação. Sim. E aí existe não só a kombucha, mas quando você recebe o kefir, já viram falar? Sim, sim. E aí você tem que ganhar, já virou até algo que... Místico. Místico, isso. Você tem que ganhar o kefir. E isso às vezes pode piorar, porque você não sabe nem a origem do negócio, é fungo que tá ali. Então, então acho que tem que tomar um pouco de Pega um kefir da cuidado. vizinha, aí você faz uma plantação de kefir. Então tem que ter um pouco, talvez ir pro básico ali na alimentação e fazer mais ou menos a mas eu conta, acho né? que é isso que você falou de início. O discurso é esse. O brasileiro não come Não fibra. come fibra. E existe um estudo tão grande que saiu no Lancet que a gente come exatamente isso. Não come nem o que é recomendável de 20 a 22 gramas de fibra. A gente não come isso. E eu tô me incluindo, sendo vulnerável. Eu sei e entendo, mas é difícil. Quem come 5 frutas por dia, selecionada? Vamos quantificar para as pessoas entenderem. O que é 22 É gramas? bastante. É bastante. É bastante. Se você Duas fosse goiabas, comer... cada goiaba tem 4 gramas de fibra. É bastante. Por isso eu tô falando, você tem que eleger 5 frutas para você conseguir atingir no mínimo isso. E às vezes a gente nem come fruta no dia. Eu tô falando aqui como sendo vulnerável mesmo. E entender que nesse estudo, eles viram a relação da total redução de fibra com mortalidade. E aí, por que isso? Por causa da microbiota, não é pela redução da fibra. É porque deixou de alimentar uma microbiota saudável e ela tem estreita relação com doença cardiovascular. E é isso que você falou, a gente está cada vez mais voltando para a microbiota para ter um entendimento de todos os processos de doença. A gente não pode achar que tudo é a microbiota, mas ela é grande parte bastante. E ela ajuda, assim, com certeza nesse processo. Maravilha, Diogo. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, né, dar um grande compilado aqui para o pessoal entender um pouquinho mais da microbiota, do eixo intestino-cérebro, como modular, saber a hora do probiótico, né? Porque muitas vezes não dá pra gente ficar usando probiótico para sempre, até porque tem um custo. Então, faz muito mais sentido eu dar um prebiótico, né, modular com a dieta, com o exercício físico, para melhorar essa resposta e ter um intestino mais eubiótico, em equilíbrio. E um ponto importante para modular a microbiota com probiótico ou com fibra, no mínimo 90 dias. Senão as pessoas desistem. Então, tem que esperar, tem que ter um pouco de paciência. No início, você até tem um pouco mais de sintoma. Porque o seu intestino não está acostumado com aquilo. Então, porque senão o paciente ou o indivíduo que quer fazer essa modulação e que sente isso, desiste no meio do caminho achando que pode estar piorando. Precisa de 90 dias nesse processo. Não que isso vai melhorar em 90 dias, mas que a gente vai começar a regular isso no mínimo 30 dias. E aí, sim, em 90 dias tem uma regulação melhor.
Bacana. Boa, Diogo. Acho que a gente fechou bem, assim, esse assunto para introduzir a Daria pra microbiota. ficar falando aqui mais uns 40 minutos, Dá pra pelo falar menos. muito tempo. É. A gente vai te chamar mais vezes pra gente conversar Pode mais. voltar. E o que você falaria pro nosso público que tá te ouvindo para levar na mochila como uma dica, né? Essa viagem que a gente tá aqui da vida, pro Sim. envelhecimento saudável. Dando dicas de envelhecimento. O que a relacionadas. microbiota tem a ver com isso e quais dicas você dá pro público que tá nos assistindo? A microbiota tem total relação com o envelhecimento, o processo de envelhecimento que a gente chama de hoje de health span, que é viver mais, mas com qualidade. E esse processo de viver com qualidade está muito atrelado ao intestino, porque a gente já descobriu várias doenças que a gente conversou aqui, inclusive câncer. A Sociedade de Oncologia, eles fazem um report dos Hallmark of Cancer, que são os marcadores do câncer. E um dos marcadores é uma microbiota alterada. A Sociedade de Cardiologia, doenças cardiovasculares, totalmente ligada à microbiota. Sociedade de Obesidade, totalmente ligada à microbiota. Então, olha a importância da microbiota. Sim. E o que a gente pode fazer, então, para levar isso de uma maneira mais leve? Número 1, comer com uma dieta mais pautada em fibras. E começar pelo seu prato mesmo. E depois a gente pode atividade física. Depois um sono mais adequado. Por último, probiótico e a suplementação com fibras a gente pode utilizar para fazer essa modulação. Então, o básico bem feito no começo, né? A E pirâmide. evitar que- antibióticos. E sabe que é importante, só para a gente finalizar, quando a gente está falando de prato saudável, mais fibra, falando de atividade física, falando de sono, a gente está falando de medicina do estilo de vida. Sim. Então, ela meio que entra numa consequência de outras coisas que têm um benefício também muito maior, que quando a gente olha para a medicina do estilo de vida, o intestino está totalmente ligado, porque ele é manipulado positivamente por esse estilo de vida. O estresse, ele é um grande detrator da parte da microbiota intestinal. E outro último que acho que esse é importante de recado. Além, a gente olha muito para o antibiótico, mas os antiácidos são... Omeprazol, né? Todo Pantrazol. mundo usa isso. Todo mundo usa. Todo mundo. Porque tem Há qualquer muito alteração, tempo. eles usam Ah, eu isso. tenho gastrite, eu tenho que usar. Não, dá vontade. Então eu posso tirar ele da mochila? Pode. Tira. Vamos tirar antibiótico Tira e tirar o omeprazol, o pantoprazol. Gente, é para uma população específica. Exato. Pelo amor de Deus. Vamos diminuir o uso e fazer um uso racional. Isso. Perfeito. Perfeito. Diogo, onde a gente te encontra nas redes sociais? Toledo Diogo. Toledo Diogo. Gente, siga para mais dicas. Muito obrigada pelo convite. Foi Obrigado uma conversa vocês. muito bacana. E fica o convite aberto para as próximas conversas. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, ative o sininho aqui. Fique ligado. Toda quarta-feira nós temos novo episódio no ar. E comente aqui embaixo pra gente. Você acha que seu intestino está em equilíbrio? Ou você talvez está um pouco inflamado? Até a próxima.